Aí, e aí pessoal, como é que vocês estão? Quinto vídeo, deu certo, hein? Faz um tempo que eu queria fazer mais e agora a gente tá dando uma sequência legal. O que a gente ia falar? O que eu vou falar hoje, na verdade, né? No último vídeo eu falei de branding, tá? Que é um tema bem corriqueiro agora nos tempos de hoje, na parte de marketing. E bate muito naquela tecla de como que empresas semelhantes vendem produtos parecidos, mas se diferenciam no mercado. Então, basicamente, a gente falou na última aula de que o branding traz muito a visão um pouco mais humana para uma marca, né? Onde ela tenta mostrar para as pessoas o que de fato ela acredita e o que de fato ela é, e não somente aquilo que ela vende. Antigamente a gente se baseava, a gente olhava para uma marca a partir do produto que ela vendia. E único e exclusivamente isso, né? Então, a empresa vendia isso e era isso que, que mostrava que ela era, né? E hoje muitas coisas além disso mostram que uma empresa é. Então, como valores, cultura da empresa, o que ela acredita, o que ela vê uh, de mundo, assim, como que ela colabora pela sociedade pela comunidade em que ela está inserida. Então tem vários fatores que a gente olha para uma empresa muito mais semelhante a como a gente analisaria o que uma pessoa é do que somente empresa como produto. Tá? Então, que a gente tem, tá? Deixa eu voltar aqui. Aí. Tá? Então, branding, tá? A gente tem aqui a marca, que era aquilo que eu falei, tá? Branding não é símbolozinho, nem imagem, nem textura, nem a cor que a marca usa para fazer um anúncio ou tudo mais, tá? Então, isso é identidade visual, tá? Que a gente vai falar mais pra frente. Mas branding tem todo esse círculo aqui, ó. Branding é propósito, território, por que a marca faz o que faz, o que ela entende o que ela entende daquilo que ela faz e impacta a sociedade, né, das pessoas, o DNA da marca, o que ela acredita. Então, tem toda uma esfera que envolve a marca ali e que demonstra o que ela é além daquilo que ela faz. Tá? Então, eu acho que isso é o principal conceito de branding. Tá? Então, o que a marca é além daquilo que ela faz, como, por exemplo, um produto físico. Então, o branding ele é composto por algumas coisas, tá? Principalmente, tá? O principal de todos, na verdade, é o posicionamento, que é basicamente a essência e os valores da marca e o que dizem, o que eles dizem, né? Então, que de fato, o que ela é. Então, quem que é o nosso público, né? Para quem que a gente fala, qual o problema a gente resolve, por que a gente é a melhor alternativa para esse público resolver esse problema. Tá? Isso cria um posicionamento que lá na frente a gente vai entender isso como diferenciação de mercado, que vai daquilo que eu falei para vocês, né? Então, tem muitas empresas iguais que fazem a mesma coisa e como é que a gente escolhe? É que nem, por exemplo, no Nubank. Né? O que o Nubank faz? O que o Nubank é, na verdade? O Nubank é um banco digital, tá? Um banco digital onde a gente tem um ambiente que tem vários outros bancos digitais e que tem aqueles quatro bancos principais, Bradesco, Santander, Caixa Econômica e Banco do Brasil, tá? Que são aqueles grandes bancos. Então, por que a gente opta pelo Nubank ao invés de ter uma conta no Banco do Brasil? Tá? Isso é um bom ponto. Porque na verdade a gente acaba tendo o Nubank como uma referência em certos atendimentos, em certos pontos, tá? E é o posicionamento que ele escolheu ter. Então, por exemplo, quando a gente vai abrir uma conta ou a gente vai resolver algum problema no Nubank, eles têm um atendimento muito bom, tem uma experiência de usar o aplicativo, seja quando precisa fazer alguma coisa ali dentro ou pedir auxílio de um atendente, e também é um banco totalmente descomplicado. Então não preciso ir numa agência física, presencial, para resolver um problema que eu tenho. Então, eu consigo resolver tudo pelo aplicativo. E, consequentemente, quando a gente fala no Nubank, tá, a gente se remete, a gente vem à mente, né, essas principais características. Tá? O atendimento, a experiência que a gente tem em usar um Nubank, que é uma coisa de fácil resolução. Então, a gente acaba tendo essas características como as principais deste banco, tá? Seja dessa marca. Então, o posicionamento no branding faz com que a gente identifique uma marca, ou seja, o Nubank, por determinadas qualificações. Tá? Aqui eu trouxe as qualificações do Nubank, mas cada marca tem a sua qualificação.
tá? E se posicionar de forma com que o cliente consiga ver isso de bem claro, assim, é um baita negócio, tá? Porque todos podem ser um banco, tá? Mas quem tem um atendimento bacana, quem consegue solucionar o problema do cliente pelo telefone, quem tem um aplicativo muito legal, é o Nubank. Tá? E até a cor do Nubank, o roxinho, tá? Eles vêm. Tem uma história bem bacana, tá? O Nubank ele teve essa cor roxa e tem essa cor roxa porque nem outro banco tinha feito um cartão de banco roxo, tá? E no banking, o nu vem de nu de desconcebido, tá? De partir do zero assim. Então seria um banco totalmente novo com novos conceitos. Isso daí bate muito no posicionamento do branding que a marca fez para se colocar como um banco totalmente diferente daqueles bancos que a gente tinha e tem hoje em dia ainda, tá? Que é aqueles 4 bancos principais. Quando a gente vai saindo de posicionamento, tá? A gente bate numa coisa chamada identidade, tá? Que é basicamente o que a marca em termos de missão, valores e cultura. Tá? Então é muito aquela questão de se a gente for numa empresa, toda empresa tem suas missões, seus valores, sua cultura. Tá? Basicamente, a identidade ela fala o que a empresa entende de si, né? O que ela pensa, mas de dentro para fora. Ou seja, é uma questão de emissão. Tá? Eu coloco para fora o que eu acredito, então eu estou aqui como empresa falando para um público que está me vendo, ou para o meu consumidor principalmente, tá? O que eu acredito, o que eu creio, quais são as minhas ideias e valores. Tá? Então é um posicionamento de dentro para fora. Tá? Então a gente emite para o nosso cliente aquilo que a gente pensa sobre determinadas situações. Tá? E vem lá daquela questão que a gente conversou do processo de comunicação. Tá? Então eu estou emitindo para o meu cliente, que é o meu receptor, aquilo que eu entendo, tá? Que eu sou. Eu preciso transmitir aquilo que eu acredito para que ele de fato se assemelhe a mim. Tá? Então, beleza, as pessoas se assemelham às coisas que são parecidas com ela. Mas para que elas consigam criar vínculo com essa marca, a marca precisa dizer o que ela é. Só que dentro desse, desse percurso, né, tem aquele ruído de comunicação. Ou seja, eu estou emitindo para a pessoa o que eu acho que eu sou, mas de fato ela entendeu aquilo que eu quero passar para ela. E aí, saindo de identidade, a gente vem para a imagem, tá? Que daí sim é a percepção que o público tem da marca. Tá? Então, a percepção, basicamente, a imagem, né, é a percepção que o público tem da marca. Então, eu vou emitir para ela a partir da minha identidade. Eu me posiciono, tenho a minha identidade, falo o que eu acredito, tá? Só que entre eu falar e a pessoa lá na ponta entender, eu tenho um ruído de comunicação. E muitas vezes a gente acaba entendendo errado. É por isso que muitas vezes a gente também faz pesquisa de mercado. Tá? Mas eu vou fazer uma pesquisa de mercado para validar aquilo que eu estou falando para o público? Sim, porque muitas vezes a gente fala algo e o público interpreta totalmente diferente. Tá? Então, a identidade a gente expressa de dentro para fora, mas nem sempre é aquilo que o público entende. Tá? Parte da percepção que ele tem. Tá? E por fim, saindo de imagem e vindo para valor, tá? Então quais são os benefícios que a marca gera para o cliente final e quais benefícios que o branding em si acaba gerando para a própria marca. Tá? A primeira questão é a lealdade à marca. O que é ser leal? Tá? É se manter com a marca enquanto há ofertas semelhantes. Então, por exemplo, por que a gente compra telefones da Apple, sendo um valor um pouco maior, quando na verdade a gente tem outras ofertas com um valor bem inferior e que entregam muitas vezes a mais do que a própria telefone entrega. Tá? A notoriedade, tá? Que é o reconhecimento intrínseco, ou seja, que nem eu falei ali do Nubank. Eles são referência num bom atendimento quando se fala no setor bancário. Tá? Então, é um reconhecimento intrínseco. Tu linka as coisas. Então, no banking, tu linka intrinsecamente já com um bom atendimento ao cliente dentro do próprio aplicativo. Tá? O que os outros bancos não têm. A qualidade percebida, tá? Que é uma clara diferenciação entre os concorrentes. Então, a gente sabe, por exemplo, que o atendimento da Amazon, tá? Quando uma compra ah, é feita, mas não sai como deveria sair, é totalmente diferente do atendimento que a Americanas tem. Então a Amazon, muitas vezes quem compra da Amazon fala disso, tá? Eu só compro na Amazon mesmo sendo mais caro, só porque
quando dá algum problema, eu sou bem atendido. E a associação à marca. Então, se a gente para para perceber, tem algumas coisas, alguns pontos que a marca tem, algumas qualidades que as pessoas associam. Então, que nem eu falei da própria Amazon e do Nubank. Então, a qualidade no atendimento é associada de forma intrínseca a essas empresas. Tá? E isso, de certa forma, é um valor que ela tem. Tá? Porque como é que a gente quantifica isso também, né? É engraçado. Porque a empresa ela tem uma posição no mercado muito forte e muito disso vem do reconhecimento que as pessoas têm pela marca, como reconhecimento dessa qualidade do bom atendimento. Né? É um baita negócio. E aí que vem um termo que é muito cunhado hoje, que é Branding Equity, que é basicamente o valor da marca, né? Mas é o valor da marca que a gente não consegue mensurar, tá? Que é, por exemplo, a percepção e o valor que as pessoas têm dessa marca. Então, e como isso gera resultado para a própria marca, né? Engraçado, que nem eu falei agora. Quantas pessoas optam por pagar mais caro num produto comprando na Amazon, mas fazem isso só pelo fato de que elas podem ser bem atendidas. Né? Então, a Dudalina e a Amazon são as principais marcas que têm isso. Tá? Inclusive, a Dudalina, se não me engano, foi uma das marcas mais copiadas nos últimos tempos, tá? Em 2021, em questão de réplica. Então, a gente percebe que essa questão do branding, que é basicamente a marca demonstrar para o público final por que ela é diferente dos outros concorrentes, é um baita negócio, tá? Mas é um negócio a longo prazo, porque existe construção e existe investimento. Tá? Quando a gente fala só do marketing, a gente acaba batendo em pontos assim de curto prazo. Mas quando a gente fala em branding, a gente acaba batendo em pontos de longo prazo, porque essa construção de marca, que nem eu falei aqui, aquela questão da identidade, imagem, posicionamento, tudo isso é uma construção de longo tempo, de forma lenta, que exige esforço, exige grana, tá? E que muitas vezes as empresas não têm, mas que cria uma grande diferenciação no mercado. O maior caso é a Apple, o Nubank e a Amazon, que tem esse branding equity, que é esse valor intrínseco da própria marca, muito grande. Tá? Mas tudo isso é um trabalho de posicionamento, construção de identidade, entender se de fato o público percebe isso, tá? E demonstrar os valores que a própria marca possui e como que ela agrega na vida das pessoas. Tá? Então tudo isso é um processo de construção, mas que gera muita grana. Tá? Querendo ou não, eu falei aqui que exige investimento, tá? Mas as pequenas marcas também conseguem fazer. Basicamente hoje pequenas e médias empresas, né, tem a possibilidade de fazer, mas de forma um pouco mais talvez limitada, tá? Mas a gente consegue ainda fazer, demonstrando que a marca acredita e por alguns posicionamentos até no próprio Instagram, no YouTube. Mas são coisas bacanas de se trabalhar, tá? E não sei se vocês aí têm empresa ou alguém que trabalhe, cara, pesquise isso, tá? Vale a pena a gente construir uma, um posicionamento e demonstrar para o mercado que a empresa ela é muito além daquilo que ela faz, né? Em questões de serviço ou produto. Também? Pessoal, muito obrigado. Tá? Esse daí, tô seguindo uma lógica de vídeos aí, a partir do que eu venho estudando. Mas obrigado por vocês assistirem. Fico muito feliz. Tá? Quem sabe um dia a gente tem um canalzão do YouTube. Bem? Obrigado, gente. Abraço.